Crianças, peguem a atividade avaliativa de língua portuguesa e coloquem o nome de vocês antes de começar, tá certo? Então, depois de colocar o nome, vamos dar início à nossa atividade. Número 1. Leia o texto da tira a seguir e após responda as questões. Nicolau. O que você está fazendo, Nil? Estou pintando meu rosto. Por que você não pinta numa tela? Porque estou fazendo um porta-retratos. Então, o garotinho aqui, o Nil, ele está pintando, né, um desenho na porta. E ele diz que é porque ele quer fazer um porta-retratos. Nesse texto, no trecho porque tô fazendo um porta-retratos, a palavra em destaque é encontrado em. Então, qual é a palavra que está em destaque aqui? Que está em negrito, mais escura, né? Nós achamos em bulas de remédio. Nós falamos geralmente dessa forma em conversas entre familiares, em manuais de instrução ou jornais de televisão. Lembrando que tô é uma linguagem informal, tá? Que o correto é estou. Então, quando que eu uso essa linguagem informal? Então, você vai fazer um X, tá? No número 2, nós temos o texto no alto das árvores. Esse texto está falando sobre o bicho preguiça e sobre um modo dele viver, tá? E aqui também tem uma palavra em destaque. Então, você vai ver a palavra que está em destaque e o que ela se refere, tá? Se é a hora, se é o modo, se é o lugar ou se é o motivo, tá certo? No número 3, nós temos aqui o texto da Thalita. A Thalita é uma garota que ela gosta de dar nomes próprios para os objetos, tá? Então é bem legalzinho. Ela é uma menina que chama a mesa de Vó Teresa, e os objetos e os nomes eles têm que rimar. E depois embaixo, depois que você ler o texto da Thalita, tem ali uma alternativa. A mania de Thalita de dar nome de gente aos objetos da casa demonstra que ela é o quê? Curiosa, exagerada, estudiosa ou criativa. Então, você vai ter que ler o texto para poder responder, tá certo? A atividade número 4, nós temos um texto sobre a baleia azul versus humanos. Então, nós temos ali a medida do corpo de uma baleia azul e a medida do corpo de um ser humano. E o peso do cérebro de uma baleia azul e o peso do cérebro de um ser humano. E aí você vai responder ali, ó, de acordo com esse quadro, acima de 35 metros é o peso do cérebro da baleia, peso do cérebro do homem, tamanho do corpo da baleia azul ou tamanho do corpo do homem. Fácil também. No número 5, nós temos um texto sobre as tulipas da Holanda, tá? Então, a Holanda é um país da Europa e lá eles cultivam tulipas, que é uma flor. E aqui está falando de uma tulipa em especial. Então, você vai ler o texto e vai assinalar a resposta correta de acordo com o texto, tá? É importante fazer a leitura, porque se vocês não lerem, vocês não vão saber a resposta correta, tá certo? A número 3, nós temos um poeminho, uma quadrinha, tá? Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Então, que palavra no quarto verso substituiu a palavra pássaros? Então, tem uma palavrinha ali que ao invés deles escreverem pássaros, eles utilizaram. Qual foi? Foi a palavra voo, livro, alçapão ou eles? No número 7, nós temos uma outra poesia, tá? Das bolhas, da Cecília Meirelles.
Bolhas. Olha a bolha d'água no galho. Olha o orvalho. Olha a bolha de vinho na rolha. Olha a bolha. Olha a bolha na mão que trabalha. Olha a bolha de sabão na ponta da palha. Brilha, espelha e se espalha. Olha a bolha. Olha a bolha que molha a mão do menino. A bolha de chuva da calha, tá? Então aqui no verso, olha a bolha, o ponto de exclamação expressa o quê? Será que ele se assustou? É feito um convite para a gente. O autor está admirado com a beleza da bolha ou é uma ordem? Tá certo? E aqui o último texto, feias, sujas e imbatíveis. É um textinho que vai falar sobre as baratas, tá? Então, após ler, você vai ver que tem uma parte que fala assim, vai encarar? Esse vai encarar, esse ponto de interrogação, qual é o efeito? É nos apresentar algo, é nos avisar, é nos desafiar ou nos questionar? Tá certo? Então, a professora vai falar de novo. Para vocês terem noção do conteúdo do texto, é necessário ler, senão você vai assinalar qualquer alternativa, tá certo? A atividade número 7, você vai fazer um X se a palavra é substantivo comum ou próprio. Então, eu tenho um quadro aqui com várias palavras e o primeiro exemplo já foi feito. Então, a palavra cão é um substantivo comum, já foi feito o xizinho ali. E você vai continuar lendo e fazendo o X no lugar certo. Lembrando que substantivo próprio, ele sempre vai iniciar com letra maiúscula, tá certo? E a última atividade de língua portuguesa, você vai observar com atenção as pequenas cenas e você vai inventar 2 frases para cada uma, tá? Então, seja criativo, gente. Vocês já estão no 5º ano, tá certo? Não vai me colocar ali a menina lê um livro, tá? Uma coisa muito simples. Então, vocês já têm criatividade para fazer algo mais elaborado. Afinal, vocês já são 5º ano, tá certo? Então, façam tudo com atenção, com capricho. Isso é uma avaliação, é uma prova, tá? Vale nota. Então, vocês precisam se dedicar, tá certo? Então, gente, fiquem com Deus. Um beijo, até amanhã e qualquer dúvida é só chamar.